Iniciamos a gravação. Vou começar a espelhar o nosso conteúdo, tá? Tá bom. Você tá vendo aí? Tudo ok? Tô vendo, sim. Então vamos lá. Bem, para o assunto de hoje, o assunto inicial chama ordem bipolar, tá certo? E o que seria ordem bipolar? Bi quer dizer dois, polar seria poderes. Então, por exemplo, quando a gente diz, meu time foi bicampeão, bi quer dizer dois, então ele foi duas vezes campeão. Então, o que é uma ordem bipolar? Quer dizer que o mundo ele vai estar dividido em dois poderes, tá certo? Ordem Tá bom. bipolar, dois poderes. E quais seriam esses dois poderes, professor? O primeiro poder, né? Nós vamos chamar ele da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga URSS. U de União, R de Repúblicas, S socialista e o outro S soviéticas. Então, o que era isso? Era um grupo de 15 países, praticamente liderado pela Rússia. Era a Rússia, que era o país, na época, mais forte, mais rico, juntamente com mais 14 países. Então, eles se juntaram, esses 15 países, que se chamavam de repúblicas socialistas. Por que repúblicas socialistas, professor? Porque eles defendiam o socialismo. Aqui embaixo, ó, o que é socialismo? De forma muito simples, socialismo quer dizer o seguinte: ele objetiva a igualdade social, ou seja, a sociedade tem que crescer junto, a sociedade tem que ser dono de tudo o que está no país, por exemplo, as indústrias, tem que ser justamente quem deter o poder seria o Estado, ou seja, prefeito, governo, presidente do país, no caso, uma república, tá certo? Então, o objetivo do socialismo, de forma rápida, é igualdade social. Então, não deveria ter a questão de ricos e pobres, não deveria ter essa grande desigualdade social. O objetivo é justamente em que a população ela seja igualitária, seja uma igualdade social, tá certo? Então, o objetivo é esse. E para fazer isso, nós vamos ver lá na frente como é que se conseguia ou como se almejava fazer com que houvesse essa igualdade social. Mas lembre, socialismo, veja até a palavra que inicia, social. Então, um sistema social, a sociedade igual. O socialismo é totalmente diferente do capitalismo. Olha aqui, ó, capital. Capital quer dizer dinheiro. Então, o capitalismo, ele é objetivo o lucro, o dinheiro. Então, o que é que acontece? Nesse caso do capitalismo, as empresas, quem vai ser dono das empresas, das indústrias, não vão ser a população, mas sim pessoas que nós chamamos privadas, empresas privadas. É o setor privado. Ou seja, desse lado aqui é o Estado, né? O caso que nós chamamos de governo, né? Presidente, né? O governador do Estado, no caso o prefeito, ele quem vai deter o poder sobre a parte das indústrias, entendeu? O poder político é centralizado aqui e o poder econômico também. Aqui não, são as empresas. As empresas, elas são donas de si mesmas, elas não são submissas ao Estado. Nós vamos ver mais a seguir. Mas o que eu quero dizer para você é que bipolar, dois poderes, então aqui, um era o URSS, que é um conjunto de 15 países, liderado principalmente pela Rússia, e do outro lado, que seria o outro grande poder, seria os Estados Unidos da América, né? Também conhecido como EUA, né? Os Estados Unidos, ele é que é o país de maior capitalismo no mundo. E ele, justamente, quem influenciou outros países como o Brasil a ser um país capitalista.
Tá certo? Então vamos lá, resumindo. O que é ordem bipolar? É o seguinte, é que a nova ordem no mundo, ou seja, o mundo vai ser dividido em dois grupos, os socialistas e os capitalistas. Dois poderes, porque um estava na URSS, que era socialista, e o outro poder estava nas mãos dos Estados Unidos, que é capitalista. Mas como isso surgiu, professor? Então, olha só, tudo isso aí surge, tá certo? Com o fim da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu, gente? Vamos ver um pouco de história. Quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial e ela finalizou em 1945, a Europa, né, os países europeus principalmente, eles estavam devastados, era muita destruição, muito caos, muita pobreza no país, né? Que todos nós sabemos que quando um país entra em guerra com o outro, não vai ser só a questão de mortes, né? A lógica que a morte é o principal, a morte, né, a perda de vidas é o principal. Mas aí não só foram as mortes que ficou como consequência, foram também a destruição de muitas cidades. Então, aquilo que o pessoal passou 10, 20, 30 anos para construir, casas, edifícios, escolas, hospitais, foram destruídos rapidamente. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países europeus, muitos deles estavam muito pobres, entendeu? Muito destruídos. E estava um verdadeiro caos, tá certo? Países sem dinheiro, né? Com escolas, hospitais, casas, edifícios, tudo destruído. Então é nesse cenário que surge justamente o que nós chamamos de Guerra Fria. Nós vamos saber mais na outra aula o que é Guerra Fria, mas é a ordem bipolar, dois poderes. O que foi que aconteceu? A Europa, ela ficou dividida entre esses dois poderes. O que tiver em amarelo aqui, principalmente nesse lado direito, né? Essa parte toda amarela, eram os países que se consideravam socialistas, ou seja, aqueles que estavam sob o comando da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então aqui, tudo que tiver em amarelo é socialismo, certo? E o que estiver aqui nessa cor rosa, tá certo? São os países capitalistas. Esses países capitalistas, eles viviam justamente sobre a influência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o país mais forte naquele momento, depois da Segunda Guerra Mundial, no capitalismo. E ele começa a influenciar esses países aqui, todos esses países aqui da Europa. Então, a Europa praticamente ela é cortada ao meio, né? Ela é dividida, na verdade, entre capitalismo, que tiver mais a oeste, né, ocidente, e o que tiver mais a oriente, do lado direito aqui, principalmente, nós vamos ter justamente os socialistas. E aí, gente, é isso que nós vamos chamar de ordem bipolar. É uma nova ordem. Eu ordeno que você seja ou socialista ou capitalista. Não existe meio termo, é uma ordem. Escolha o que você deseja. Quer ser socialista ou quer ser capitalista? É uma ordem. Ordem bipolar. Ou seja, ordem de dois poderes. Você só pode servir a um deles dois. Ou ao socialismo ou ao capitalismo. Tá certo? Mas como foi que os Estados Unidos não faz parte da Europa, faz parte do continente americano, que está bem distante. Aí você pode se perguntar, mas como os Estados Unidos conseguiu influenciar tantos países que estão distantes na Europa? O que ele fez foi o seguinte, né? Os Estados Unidos ele é capitalista e ele desenvolveu o que nós chamamos de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Atlântico Norte é porque existe um Atlântico, o Oceano Atlântico que está aqui. Os Estados Unidos estão logo do outro lado. Então, os Estados Unidos ficavam mais perto dessa parte ocidental da Europa. Então, pela proximidade dos Estados Unidos com esses aqui, ó, com esses países aqui, os Estados Unidos disseram o seguinte, ó, se vocês assinarem um acordo comigo, que é a OTAN, todos vocês irão ter dinheiro para justamente vocês reconstruírem seus países. Imagine só.
Imagine que você está numa guerra e que a sua casa, a casa dos seus pais, seja destruída. E alguém chegue depois da guerra e diga, olha, eu vou lhe dar dinheiro para você reconstruir sua casa. Mas para isso você precisa ser capitalista. Você tem que fazer um acordo comigo. Foi isso que os Estados Unidos fez, tá certo? Ele fez a OTAN e fez também um plano para dar dinheiro que chama Plano Marshall. O que era isso, o Plano Marshall? O Plano Marshall, ele veio, foi um secretário dos Estados Unidos, que era junto do presidente dos Estados Unidos, e ele teve a ideia o seguinte, olha, para as pessoas ficarem do nosso lado, a gente precisa dar dinheiro para justamente elas reconstruírem sua vida, né? Sua casa, ter dinheiro para alimentação. E aí, uma vez que a gente der dinheiro a essas pessoas, elas vão se tornar nossas amigas. Se elas são nossas amigas, elas jamais vão ficar perto dos nossos inimigos. Então foi uma cartada de mestre. Então quem fez isso foi um secretário dos Estados Unidos chamado George Marshall. Por isso que o nome ficou Plano Marshall, foi um plano dele. E o que foi que ele fez? Ele começou a dar dinheiro para vários países europeus. Todos esses países aqui que se tornaram capitalistas. Então era tipo o seguinte, era uma troca. Eu lhe dou dinheiro para você reconstruir seu país, né? Escolas, hospitais, residências, edifícios, mas você, em compensação, tem que ser meu amigo, você tem que ser capitalista. E assim se fez, né? Imagina você saindo de uma guerra totalmente destruído, cidades inteiras destruídas. Então, o pessoal de fato começa a. Só um instante aqui, deixa eu fechar. Acho que tá chegando gente. Deixa eu ver aqui. Não foi o bate-papo. Vou fechar isso aqui. Então, olha só o que é que acontece. Muitos países acabam por se tornar capitalistas. Para você ter noção, os Estados Unidos doou, né, para esses países mais de 14 bilhões, né, de dólares. Isso é muito dinheiro. Então, a todos os países ele chegava e doava, ó, vou doar tantos milhões para você, mas para isso você tem que ser capitalista. O país de imediato aceitou, tá certo? E aí, enquanto esses países começaram a ganhar dinheiro para ser capitalista, esses outros aqui também receberam ajudas através do que nós chamamos de Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? Varsóvia é porque foi um acordo feito na cidade de Varsóvia, na Polônia. Aqui está a Polônia, ó, perto justamente do que seria a Rússia, né? Então, olha só, em Varsóvia, vários países, vários presidentes dos países se reuniram e disseram, olha, se Estados Unidos deu dinheiro para os países capitalistas se reerguer, nós também vamos ter dinheiro para os países socialistas. Para isso, a gente precisa fazer um acordo. Então, esse acordo foi o Pacto de Varsóvia. E o que é que a antiga URSS fez, né? Ela deu não só ajuda em dinheiro, mas principalmente ela fez um pacto que se algum desses países capitalistas viesse a entrar em guerra com os socialistas, né, esses socialistas iriam estar juntos para combater o inimigo. Ou seja, era um acordo também militar, tá certo? Esse é um acordo militar, ou seja, quem for do grupo dos socialistas, se um entrar em guerra com um capitalista, todos entram. Todos os socialistas entram. Ou seja, é tipo você formar um grupo de vários amigos e dizer, ó, quem mexer com um, mexe com todo. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Então isso se transformou o Pacto de Varsóvia. E aí você tem, de fato, o mundo, né, sendo dividido em dois poderes. Aquilo que era só na Europa, né, a Europa dividida, isso vai se expandir para vários países do mundo. Por exemplo, o Brasil mesmo, ele acabou por entrar em quê? Num país capitalista. Então ele ficou do lado dos Estados Unidos, tá certo? Cuba foi justamente a favor do socialismo, né? China foi para o socialismo. China está na Ásia. China adentrou o socialismo. Coreia do Sul
Coreia do Sul foi capitalista. Coreia do Norte foi socialista. Entendeu? Então, só relembrando, Coreia do Norte se transformou socialista. Coreia do Sul se transformou em capitalista. Por isso que lá existe uma tensão muito forte. Era só um país, ele foi dividido no meio. O Norte ficou com o socialismo e o Sul ficou com o capitalismo, tá certo? Mas isso é um nível de curiosidade. O que eu quero dizer é que a ordem bipolar é isso. É uma ordem. Ou você é capitalista ou você é socialista. Tá certo? E quem comandava esses dois grupos eram, de um lado, a URSS e do outro, os Estados Unidos. Ok? Olha só, pessoal. Então você tem não só a Europa, mas o mundo dividido em dois poderes, né? Capitalismo, socialismo, né? Capitalismo liderado pelos Estados Unidos e socialismo pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? E aí o que é que acontece, gente? Quais foram as características, né? Quais foram os fatos, né? Que levaram justamente a tudo isso? Como eu falei a vocês, logo após a Segunda Guerra Mundial, muitos países estavam pobres e havia uma pobreza muito grande, né? A infraestrutura, as cidades estavam destruídas, então elas precisavam de dinheiro para reconstruir. Então isso foi o gatilho. Quem era capitalista, né? Os Estados Unidos injetou, doou dinheiro. E quem era socialista, a URSS, acabou não só injetando dinheiro, mas principalmente fazendo um acordo militar em que os países que fossem socialistas, eles iriam, né, estar juntos para uma possível intervenção militar, uma guerra, alguma coisa nesse sentido. Então foram feitos justamente esses acordos. E aqui o seguinte, ó, líder do bloco dos países capitalistas, os Estados Unidos, o que foi que ele fez? Qual foi o papel? O papel dos Estados Unidos foi a dominação dos Estados Unidos ocorria através da elaboração do plano de recuperação econômica por toda a Europa, que foi o plano Marshall que eu falei. Então, o que foi o plano Marshall? Foi justamente a doação de mais de 14 bilhões de dólares para os países europeus, para que eles se reconstruíssem, né? Hospitais, escolas, né? Saísse da pobreza, da miséria em que a população se encontrava. E aí, qual foi o papel do líder socialista chamado União Soviética, né? A antiga URSS era chamada também de União Soviética, União dos Países Soviéticos, né? E o papel que fez a URSS foi, logo após 1945, ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela definiu todo o leste europeu, leste, no caso, estaria à direita, tá? Como zona de ocupação, até porque ela foi responsável pela liberação da região do jugo nazista, tá certo? Expandindo sua influência socialista. O que foi isso? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Como vocês sabem, durante a Segunda Guerra Mundial, um dos piores episódios que houve foi justamente a questão do nazismo, né? Hitler, na Alemanha nazista, acabou, por questão de preconceito, né? E questão de poder, acabou por invadir vários países. Um dos mais cruéis, foi de forma muito cruel, foi a Polônia. Muitos poloneses, né? Acabaram sendo mortos pelo exército alemão. E aí eles eram extremamente racistas, né? Para vocês terem noção, eles matavam pessoas por questões religiosas, ou seja, os judeus, que eram pessoas que né, seguiam o cristianismo, acreditavam em Cristo, né? Os judeus, eles odiavam os judeus, mataram milhões de judeus. O exemplo mais forte foi justamente Auschwitz, que era um centro de concentração. Imagine que fosse tipo um grande quartel-general. E dentro desse quartel-general existiam câmaras de gás. Então ele botava os judeus lá dentro, liberava o gás até matar todos eles. Então esse episódio ficou muito forte. Milhões e milhões de pessoas morreram, né, pelas atrocidades alemãs, pelos nazistas. Então o que foi que aconteceu?
Esses países aqui, Polônia, assim como a Rússia, lutaram muito contra Hitler, entendeu? E aí, a própria Rússia e Polônia, né, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, né, que Hitler foi derrotado, o que ocorreu foi que a Rússia, a Polônia, eles viram que teria que expandir o socialismo para essa região aqui que nós chamamos o leste europeu, ou oriente europeu. Então foi isso que eles fizeram. Eles pegaram esses países aqui, ó, começaram a chegar nesses países, ó, fica junto conosco, se torna um país socialista e nós vamos te ajudar através do Pacto de Varsóvia. Tá ok? Olha só, de forma simples, para que a gente possa entender o que era capitalismo, o que era socialismo. Vamos pegar um exemplo de uma fábrica, né? Até porque nós sabemos que um dos principais setores da economia, né, hoje é a indústria, né? Então, olha só, no sistema capitalista, isso na visão do grande, né, historiador, principalmente no sentido do capitalismo, que é Karl Marx, e também de Engels, tá? Eles dois, eles acabaram por estudar muito a questão do capitalismo e do socialismo. E aí eles dizeram o seguinte, ó, um exemplo, ó, imagine que isso aqui seja uma fábrica no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer país capitalista. Como é que funciona uma fábrica? Aí aqui tem os empregados. Trabalhamos para ele, que é o dono da fábrica. Ou seja, o sistema capitalista, quem manda na fábrica é uma pessoa, é o setor privado, tá certo? O Estado, ele não bota dedo. Quem manda dentro da fábrica é o proprietário, o dono. Então, é o setor privado. Já do outro lado, ó, socialismo. O que é que está dizendo? Essa fábrica pertence a toda a sociedade. Trabalhamos para nós mesmos. Por que ele dizia isso? Porque as fábricas, no socialismo, a ideia é que as fábricas, elas sejam, quem seja o dono dela é o Estado, o governo, tá certo? Então é o governo é que comanda as fábricas. Um exemplo bem claro, por exemplo, a Elizabeth aí no Conde. A Elizabeth, por exemplo, ela é uma empresa privada, existem donos dela. O governo não pode dizer o preço de nada que a Elizabeth faz. O preço das pias, o preço da cerâmica, entendeu? Ela não pode dizer. Quem tem que dizer são os donos, porque é uma empresa privada. Já aqui no socialismo, se a Elizabeth fosse do governo, né, do governo do estado da Paraíba, ele iria dizer justamente o valor que seria os produtos, porque quem comanda é o Estado. E com o lucro que ele ia ter com a venda dos produtos, ele ia investir em educação pública, em saúde pública, em saneamento básico. Por isso que eles estão dizendo, essa fábrica pertence a toda a sociedade. Trabalhamos para nós mesmos. Ou seja, trabalha para que com o lucro da empresa seja investido na própria sociedade. Ok? Mas vamos às características. Capitalismo. Propriedade privada, ou seja, a propriedade privada, ela detém as terras, as minas. O que é mina? É onde você tem justamente a extração de rochas e minerais, tá certo? Carvão, carvão mineral no caso, que são pedras, onde você tem ferro, tá? Onde você tem a extração de bauxita, que é uma rocha que ela vai se transformar em alumínio, tá certo? Então, minas quer dizer extração de rochas, de minerais. As fábricas é da propriedade privada, bancos e empresas, em geral, pertencem à burguesia. O que é a burguesia? Ele remota porque aqui Karl Marx e Engels, a burguesia era aqueles mais abastados, era como se fossem os mais ricos da sociedade. Muitos deles eram comerciantes, entendeu? Pessoas que tinham mais dinheiro, tá certo? Aí outra coisa, o proletariado trabalha para a burguesia, ou seja, trocando em miúdos, quem é pobre trabalha para quem é rico, se fosse nos dias de hoje. O proletariado, esse termo, é porque é o seguinte, na época de Karl Marx e Engels, foi durante a Revolução Industrial.
E eu acho que vocês se lembram que Revolução Industrial foi quando justamente houve uma grande quantidade de indústrias. Todos os dias surgiam milhares de indústrias no mundo. Então, o que acontecia? Durante essa Revolução Industrial, você tem muita gente trabalhando, né, para quem era dono das indústrias, que era a burguesia. Então, proletariado são as pessoas que trabalham na fábrica. Então, por exemplo, na Elizabeth, quem é o proletariado? São as pessoas que trabalham dentro da empresa Elizabeth, mas quem é dono da Elizabeth? São os burgueses, são as pessoas mais ricas, mais abastadas, certo? Outra coisa, o objetivo da economia são os lucros da burguesia. Lembre-se do que eu falei. Capitalismo, ó, capital. Capital quer dizer dinheiro. O que vale é dinheiro. O que eu quero é dinheiro. Que se dane, desculpa o termo, mas é mais ou menos isso. Que se dane o empregado. Para vocês terem noção, durante a Revolução Industrial e mesmo depois dela, tinham pessoas que trabalhavam 10, 12 horas por dia dentro da fábrica. Então, eram mulheres que trabalhavam de forma exaustiva, crianças chegavam a trabalhar dentro das empresas, porque o que eles queriam eram os lucros. Quanto mais gente trabalhando, mais lucro ele ia ter, porque aumentava a produção e automaticamente ele ia ganhar mais dinheiro. Então, o objetivo no capitalismo são os lucros. Os lucros para quem? Para o empregado? Não. Os lucros para o dono das fábricas, que na época eram os burgueses. Tá ok? E aí nós temos ainda o seguinte, ó. A economia é baseada no mercado. O que quer dizer isso? O dinheiro que circula, compra e venda, depende do mercado. Depende do mercado. Ou seja, se tem um produto que todo mundo está procurando, esse produto acaba por aumentar o valor, inflacionar. Vou dar um exemplo. Durante essa pandemia, no início dela, nós tínhamos o gel, né? Álcool em gel. O ano passado, mês de março e abril, todos o álcool em gel que tinha nas farmácias foram vendidos rapidamente. E aí um álcool que custava R$ 8, depois passou a custar 16. A gente encontrava aqui mesmo em João Pessoa a R$ 16. Um álcool que era 8. Então dobrou o preço. O que é isso? Quem comanda o dinheiro é o mercado. Então é a procura e oferta. Se a procura está maior que a oferta, ou seja, eu só tenho 2 litros de álcool, mas eu tenho 100 pessoas querendo comprar, então a procura, tem mais gente procurando do que eu estou ofertando. Então isso faz com que o produto aumente de valor, certo? Agora vamos aqui para o socialismo. Como é que acontece no socialismo? Ó, a propriedade é privada no capitalismo. Aqui vai ser o inverso. Propriedade coletiva. O que quer dizer isso? O povo trabalhador passa a ser dono de tudo. Socialização. É tipo o seguinte: existem muitas empresas, por exemplo, o socialismo, em que os lucros da empresa ele é dividido para os trabalhadores. Por exemplo, vamos supor que eu esteja num país socialista, certo? Na Coreia do Norte, por exemplo. E aí o que é que acontece? Existe uma empresa que o Estado controla, e aí vamos supor que eu tenha R$ 1.000 de lucro. Esses R$ 1.000 de lucro, parte desse lucro, eu vou distribuir para os meus trabalhadores. Então, o lucro de R$ 1.000 não vai ser só meu. Se fosse só meu, aí nós teríamos um sistema capitalista, porque cada vez eu queria mais dinheiro. Eu quero 1.000, 2.000, 3.000. Só que o socialismo não é isso. Você trabalha para beneficiar todos, igualdade social, tá certo? Então, muitas vezes a empresa, parte do lucro da empresa, ela volta para os empregados, ou, se for o Estado, ele pode pegar esse dinheiro e investir, como eu falei, em educação pública, saúde pública, tá certo? Transporte público, ou seja, tudo voltado para a sociedade, ok? Olha só, o proletariado trabalha para a sociedade. Olha só, aqui diz o seguinte, ó, proletariado trabalha para a burguesia, ou seja, pobre trabalha para rico. Aqui não. O pobre, ou seja, as pessoas mais pobres, elas trabalham para a sociedade, ou seja, para que a sociedade possa se desenvolver.
Porque quando elas trabalham, os lucros que as empresas têm, parte dos lucros vão voltar para a sociedade. Então, ela está trabalhando para depois ser beneficiada através dos bens da sociedade, que é transporte público, educação pública, saúde pública, tá ok? Segurança pública. Gente, olha aqui. O objetivo da economia é o bem-estar da coletividade. Opa! No capitalismo, era lucros, dinheiro. Quanto mais dinheiro na mão do dono da fábrica, ou dono das coisas, né, o setor privado, melhor. Aqui não. O objetivo é que o dinheiro promova bem-estar da coletividade. O que é coletividade? É a sociedade. Então, eu vou trabalhar e com o lucro do meu trabalho, a sociedade vai se beneficiar. Ok? Por fim, a gente vai ver o seguinte, ó. A economia é planificada pela sociedade. Em outras palavras, aqui nós estamos dizendo o seguinte, ó. No capitalismo, a economia é baseada no mercado. O mercado é quem dita o valor de tudo. Aqui, ela é planificada pela sociedade, ou seja, é como se ela fosse planejada pela sociedade. Se a sociedade está com dinheiro para comprar um álcool a R$ 8, beleza. Mas se ela não tiver dinheiro para comprar um álcool em gel a R$ 8, a gente tem que baratear esse álcool em gel, porque a sociedade ela tem que ter acesso ao álcool. É aí a grande diferença. No capitalismo, aumenta-se o preço, porque aqui é regido pela procura e oferta. Aqui não. Aqui a sociedade ela tem que ser beneficiada, a coletividade tem que ser beneficiada. Então eu não posso botar um álcool em gel a 18, 20, R$ 30. Eu tenho que baratear para que justamente a sociedade, né, a coletividade seja beneficiada. Tá ok? Vamos para um próximo slide. Deixa eu achar aqui. Bom, aqui está mais ou menos um resumo do que a gente viu até agora, tá certo? O que é capitalismo, o que é socialismo, né? Capitalismo, estabelecimento do domínio dos meios de produção, como fazendas, indústrias, comércio e serviços, pela iniciativa privada, ou seja, o setor privado é dono de tudo isso aqui, fazenda, indústria, comércio, serviços. No socialismo, o inverso, quem é dono não é o setor privado, mas sim o Estado. O que é o Estado? Presidente, governador, prefeito, certo? Capitalismo. O controle do mercado é desenhado pela livre concorrência e a competição. Ou seja, as empresas elas vão dizer o valor dos produtos e cada uma que bota o melhor valor para que as pessoas vá comprar lá. Vou dar um exemplo bem fácil. Você tem um supermercado. Então, você tem um supermercado, por exemplo, atacadão, que ele vai ter que botar os preços mais baixos do que o atacadão, por exemplo, o açaí, do que o supermercado açaí, para justamente as pessoas ir comprar lá. Então, aí existe uma livre concorrência. Então, você tem o açaí, você tem o atacadão, você tem o hipermercado, você tem os mercadinhos de bairro. Então, isso é justamente uma livre concorrência. Já no socialismo, o que é que acontece? Monopólio do Estado. Monopólio, gente. Mono quer dizer um. Pólio é como se fosse o poder. Então, o poder está na mão de um. É o monopólio do Estado. O Estado é quem comanda tudo. O monopólio, o domínio sobre tudo é o do Estado. Socialismo, Estado. Capitalismo, setor privado. Concorrência, competitividade. No capitalismo, vamos para os aqui, altos investimentos designados ao desenvolvimento dos setores produtivos provenientes de capital privado. Isso é o seguinte: o dinheiro das empresas que quem é dono dessas empresas é o setor privado, o capital do privado, ele vai investir para que cada vez ele tenha mais lucros, tá certo? Então, por exemplo, eu sou dono de um banco, o banco é meu, então é um capital privado. Com os meus lucros do banco, eu vou comprar outros bancos ou botar mais agências em outras cidades para ganhar mais dinheiro. Então, altos investimentos vêm
do capital privado. Aqui não. Direcionamento de investimentos provenientes de órgãos estatais, ou seja, o Estado. Vamos supor que o Estado está ganhando, por exemplo, o Estado da Paraíba tem a Cagepa que fornece água, não é isso? É uma empresa estatal, é do Estado. Então, imagine que o governo, vamos supor que a gente estivesse em outro país, que não o Brasil, certo? Então, eu estou ganhando muito dinheiro porque as pessoas estão pagando a conta de água e com esse dinheiro eu vou investir na educação. Então, parte dos meus lucros eu vou investir na educação. Isso quer dizer o seguinte, gente, ó, direcionamento de investimentos proveniente de órgãos estaduais. Ou seja, eu tenho uma empresa, o Estado, vamos supor que eu seja o governador, eu tenho uma empresa que está me dando lucro e eu vou investir em outros órgãos do Estado. O órgão, por exemplo, relacionado à educação. Vou botar dinheiro para a educação, o órgão da saúde, então vou dar dinheiro na saúde. É isso. Enquanto aqui é o setor privado, aqui é o estatal. Por fim, sociedade dividida em classes. Opa, isso é uma das principais consequências que nós temos hoje. Classe, as classes dos ricos, do pobre. Aí já não bastava dividir a sociedade dessa maneira, né? Ah, tem gente que é rica, tem gente que é pobre. Aí depois, com o tempo, eles disseram, olha, não só existe duas classes sociais, ricos e pobres. Existem várias classes. Existem aqueles que nós vamos chamar de miseráveis, aqueles que nós vamos chamar de pobres, aquele que é classe A, B, C, e nós temos justamente aqueles que são os multimilionários, né, os mais ricos. Então você dividiu a sociedade em classes, classes sociais. É como se fosse patamares. Você é miserável, aí depois você ganha um pouco de dinheiro, aí vai para pobre, aí ganha mais um pouco de dinheiro, aí vai para classe A, B, C, D, até chegar um dia que seria a classe maior de todas, que seria ser rico. Então a sociedade é dividida em classes. E outra coisa que ele faz, ó, com um grupo denominado elite ou burguesia, ou seja, pessoas ricas são chamadas de elite, né? Na época do capitalismo eram os burgueses. Né? Quando surgiu o capitalismo, né, com a Revolução Industrial, principalmente, o pessoal chamava de burguesia. Quem é rico é burguês. E aí é o seguinte, ó, essa classe rica, elite, controla os meios de produção e um grupo denominado proletariado, que é formado por pessoas que trabalham para os donos do meio de produção. Gente, olha só, o professor de história acho que já deu aula sobre isso. O que são meios de produção? O próprio nome já está dizendo. É o que você utiliza, que é os meios, para produzir alguma coisa. Um exemplo, professor. Vamos supor, naquela época, você tinha que produzir sapatos, tá certo? Aí você ia numa fábrica de sapatos, e aí o seguinte, você tinha um monte de gente, né, que estava trabalhando na fábrica. Essas pessoas trabalhando, nós chamamos ela de proletariado. E o que seriam os meios de produção? Os meios de produção são as ferramentas. Então você tinha lá alicates para cortar o couro do boi, você tinha uma máquina para tingir o couro, tinha outra máquina para costurar o couro, entendeu? Então, os meios de produção são justamente as ferramentas, os instrumentos de produção, tá certo? Então, naquele tempo, as fábricas, elas necessitavam disso. Vamos pegar outro exemplo, os carros de hoje. Para você produzir um carro, você tem que ter, né, ferro, plástico, alumínio, vidro, rodas, entendeu? Tem um monte de material. E aí o que é que acontece? Esses materiais hoje já são todos montados, um carro já é montado através de robôs. Existe um homem, que é um proletariado, não deixa de ser um proletariado, existe um homem lá mexendo nas máquinas, mas quem faz o trabalho pesado são os meios de produção. Então, existe uma máquina para soldar, existe uma máquina para arrochar parafuso, existe uma máquina para pegar a parte de portas, capotaria. Então, isso são os meios de produção. São as máquinas, os instrumentos, os meios para produzir, as ferramentas para produzir. Tá certo? E aí o que é que acontece? As pessoas trabalham, tá certo? Para os donos do meio de produção. Então eu tenho a fábrica, eu contrato vocês para vocês trabalhar para mim. Vocês são proletariado e eu sou o dono dos meios de produção. Logo, eu vou ter o maior lucro. Vocês vão ter o seu salário, que muitas vezes é baixo,
e eu vou ter mais dinheiro, porque eu sou dono das coisas. É como se dissesse assim, sem minha fábrica, vocês morrem de fome. E, de fato, na época era isso, no início do capitalismo, e até hoje. Se eu sou dono de uma fábrica, vocês dependem de mim. Se vocês estiverem trabalhando para mim, então no final do mês, se eu não der o dinheiro de vocês, vocês morrem de fome. Então, é uma forma até de você manipular a população. Você é dono das coisas, você manipula esse proletariado. Já no socialismo, olha só, sem distinção de classes, ou seja, sem distinção, não existe classe A, B, rico, pobre, miserável, não existe isso. E sem distinção, não existe. Todas as pessoas são donas dos meios de produção. Ou seja, o que acontece é que tudo que é do Estado é nosso. Nossa, imagine que você paga imposto, você esteja num país que é socialista, você paga seus impostos, e o governo compra uma fábrica. E dentro dessa fábrica as pessoas começam a produzir. Então, os meios de produção que estão lá, as máquinas que estão lá dentro, é do Estado. E o que é do Estado é nosso. Por exemplo, as praças de Conde é de vocês, porque veio do dinheiro público, então vocês podem utilizar abertamente. Tá entendendo? As áreas de lazer, as ruas, as escolas públicas, os hospitais, tudo isso vocês devem, né, utilizar, porque vocês são donas, né, de tudo aquilo ali. Bem, gente, chegamos ao final da nossa aula, tá certo? Sobre essa parte da ordem bipolar, né? E acredito que vocês já devem ter material aí para que vocês possam responder ao questionário, tá certo? Vou passar para vocês um pequeno questionário. Vou estar finalizando a aula agora, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, pode vir no meu privado, e aí a gente tenta da melhor maneira possível passar para vocês a maneira como deve responder aos questionamentos. Um abraço, tá certo? Se cuidem, nesse momento de pandemia, se cuidem. E estamos abertos para qualquer dúvida, tá certo? O exercício seria isso aqui. Como surgiu a ordem bipolar, desculpem, e quais os países principais nesta ordem, o que é socialismo e o que é capitalismo, tá certo? Mas se preocupe não que eu vou mandar para vocês todo esse material. Um abraço, felicidades, viu? Fiquem bem, em breve iremos nos encontrar, tá bom? Deixa eu parar a gravação.